A Constituição brasileira ela tem um conjunto de princípios que devem ser observados por todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas. Dois desses princípios são fundamentais para essa discussão, que é o princípio da liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar a arte e o saber, e o princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas na educação. São dois princípios muito importantes que devem ser conhecidos por todos os professores e professoras, porque eles asseguram, como ponto de partida, uma liberdade ampla na condução do seu projeto pedagógico, na condução da sua abordagem e estratégia de ensino. É evidente que esses princípios eles são matizados, são relativizados por um conjunto de outras determinações também da própria esfera do ensino. Por exemplo, os conteúdos que devem ser trabalhados a cada ano, o projeto político-pedagógico desenvolvido naquelas escolas ou nas escolas especificamente. Isso deve ser observado pelo professor, ele tem o direito de acompanhar e de participar da elaboração desses projetos, mas ele tem, a priori, esta liberdade de escolha em relação aos exemplos, às estratégias, a posição pedagógica que adota em sala de aula, dentro de uma responsabilidade profissional, e do exercício dos seus direitos e dos seus deveres. É importante dizer que a mera existência de um projeto de lei, ou mesmo a aprovação de determinados projetos nas assembleias e nas câmaras municipais, ou mesmo no Congresso Nacional, a mera tramitação desses projetos não retira o princípio constitucional, que é um princípio superior, que está acima dessa legislação, que é o princípio da liberdade de cátedra, o princípio da liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar a arte e o saber, e o princípio também do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Esses dois princípios, eles são imutáveis, eles são direito assegurado na Constituição de 88, que não pode ser revogado sequer por uma emenda constitucional, muito menos por uma lei aprovada no Estado e no município. Então, esses projetos eles são inconstitucionais, na sua origem. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal, num parecer do ministro Barroso, já decidiu suspender um desses projetos de lei aprovados no Estado de Alagoas, e outras leis vêm sendo suspensas pelo país todo, com o reconhecimento de que eles são inconstitucionais. Então é fundamental que os professores participem dessa discussão, havendo a tramitação desses projetos nas assembleias ou nas câmaras. Os professores procurem o seu sindicato, procurem os movimentos que discutem educação na sua região, no seu estado, no seu município, para que possam acompanhar esses projetos, fazer a discussão, inclusive, com os parlamentares, no sentido de alertar os parlamentares sobre a inconstitucionalidade e o despropósito desses projetos. Mas, repito, isso não deve interferir diretamente na prática pedagógica, na liberdade pedagógica dos professores e das professoras. Nós não incentivamos, como reação em todos os casos, a judicialização, ou seja, que o docente, ao ser denunciado, ao receber uma crítica, ele busque de imediato uma resposta no judiciário. Agora, existem situações que, devido à gravidade da denúncia ou à gravidade da situação que se instala a partir da denúncia, é importante que os professores procurem ser acompanhados por um profissional especializado, no caso, um advogado. E eu vejo aí duas situações principais. A primeira delas é quando a reclamação dos pais ou a reclamação que chega à escola resulta na abertura de um procedimento administrativo de investigação, em que o professor terá que responder por esse ato perante a administração pública, perante a Secretaria de Educação. Importante que se diga que, nesse tipo de questionamento, de denúncia, cabe ao denunciante e não ao denunciado explicitar objetivamente em que pontos a conduta do professor descumpriu a sua obrigação como trabalhador, como profissional, em que ponto o professor deixou de cumprir o projeto político-pedagógico estabelecido pela escola,
Ou seja, não cabe ao docente apresentar isso. E uma vez aberto esse tipo de procedimento, é importante que o docente procure ajuda profissional para responder a esse procedimento, porque isso pode eventualmente redundar num procedimento administrativo punitivo, enfim, que mereceria maior atenção do docente. A outra situação em que deve buscar um advogado é quando a imagem do docente estiver em risco, né? Ou seja, situações em que o docente está sofrendo calúnia, difamação na internet, ou tem uma imagem sua, um vídeo seu divulgado na internet, de forma a colocar a imagem dele em risco, colocar a integridade pessoal em risco, ou mesmo a integridade física. Nessas situações também ele deve buscar ajuda profissional, ajuda de advogados, ajuda do Ministério Público, da Defensoria Pública, para que essa situação seja revertida e, eventualmente, até para que esse material seja retirado da internet. O primeiro caminho que nós indicamos para a assessoria técnica e jurídica do professor e da professora é o sindicato dos professores ou sindicato de servidores municipais, no caso de municípios menores, em que você não tem sindicato específico de professores. Tanto um sindicato como outro tem como função, tem como atribuição prestar assessoria jurídica aos professores, né, nessas situações em que a conduta profissional do docente, a sua liberdade acadêmica está sendo atacada. Então, cabe buscar assessoria jurídica desses sindicatos. Se for necessária a contratação ou mobilizar um outro advogado e o professor não puder pagar um advogado particular, porque por algum motivo ele não foi contemplado na atuação do sindicato, enfim, ele pode procurar a Defensoria Pública também, que é um órgão que poderá orientá-lo e até mesmo, a depender do perfil de renda do professor, ele poderá ser atendido pela Defensoria Pública. E em situações de reiteradas denúncias, de reiterada perseguição aos professores, também ele pode procurar o Ministério Público, que é um órgão que tem como, não vai fazer a defesa pessoal direta do docente, mas ele tem como função fiscalizar o cumprimento dos direitos fundamentais. Então seria importante também em situações de perseguição sistemática, de retrocessos, que ele busque também o apoio do Ministério Público. Então, resumindo, sindicato, Defensoria Pública, que oferece advocacia gratuita, e o Ministério Público em cada estado.